Bom dia, meus irmãos. Que Deus continue te abençoando nesse novo dia, que é o pastor Fabiano com mais uma oração da manhã. E hoje nós estaremos orando com base no Salmo 10. Um salmo de clamor, um salmo que trata de problemas da era presente, que é a prosperidade do ímpio, que é o ímpio prosperando em seus maus caminhos. E de maneira interna, o Salmo trata do problema interno da nação de Israel. No Salmo 9, que oramos ontem, o salmista declara e fala a respeito da impiedade das nações que eram vizinhas de Israel. Mas no Salmo 10, e muitos acreditam que o 9 e o 10 faziam parte de um mesmo salmo, o 10 é a continuação do Salmo 9, e nesse 10 o problema, meus irmãos, é interno. É quando dentro da nação de Israel estão lá os ímpios, aqueles que dizem que são de Deus, mas as suas obras, as suas práticas demonstram o contrário. Então esse salmo, ele vai tratar exatamente disso, do clamor daqueles que se sentem e que são oprimidos por esses ímpios. É um tempo aqui em que a iniquidade anda solta. É um tempo, meus irmãos, onde a oposição do ímpio era forte e é forte ao reino de Deus. Era assim nesse tempo em que o Salmo foi escrito, e é assim hoje também, como nós conhecemos a realidade dos ímpios massacrando os mais pobres, os mais necessitados, enricando, se fortalecendo e declarando através da sua vida e até mesmo com a sua boca que não há Deus, que Deus é cego, que Deus está dormindo. Mas nós sabemos, meus irmãos, que não é bem assim, dessa forma. No Salmo de ontem, nós vimos o salmista clamando a Deus para que fizesse justiça contra as nações perversas que habitavam ao redor de Israel. No capítulo 9, verso 5 do livro de Salmos, ele diz assim, que Deus repreende as nações, destrói o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Mas agora o problema não é externo, é interno. Aqui no capítulo 10 do livro dos Salmos, o verso 4 diz assim, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações, todos os seus pensamentos. Estes são aqueles que Paulo descreve em sua carta a Tito, capítulo 1, verso 16, que diz o seguinte, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eis o problema, não só os inimigos externos, mas também os internos. O salmista, no verso 1, ele demonstra qual era o pensamento dele, meus irmãos. Ele diz o seguinte: por que te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Esse é o questionamento do salmista diante de Deus. O ímpio está deitando e rolando, fazendo tudo que é mal, e parece que Deus está longe, parece que Deus está escondido. Ou seja, o salmista está aqui atribulado como muitas vezes nós nos encontramos, mas o pior de tudo não é somente a tribulação, não é a tribulação, é o pensamento, é a ideia de que Deus é como um espectador indiferente, como alguém que está de longe
e que não se importa com o nosso sofrimento. Ele diz: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Escute, você também nesse momento pode estar passando algo parecido. Está atribulado, está sofrendo e parece que Deus está longe. Parece que Deus não está vendo, ou que Deus está vendo, mas é indiferente e não faz nada. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. O Senhor Jesus mesmo prometeu. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Hebreus ele fala também: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Então, que esse pensamento de que Deus não está vendo o teu sofrimento, o teu problema, ele venha cair por terra nesse momento. Os ímpios, eles acham muitas coisas, acham que Deus não irá fazer nada com relação a toda a maldade que eles têm feito. Mas não é essa a verdade. Aqui mesmo no Salmo 10, verso 2, o salmista diz assim: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Ou seja, eles são arrogantes, são maus e eles têm várias ideias com relação a Deus. Com relação a Deus não existir, ou se ele existe, deixou o mundo aí ao léu e eles podem fazer o que quiser. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. Escute isso: Deus ele não te abandonou. Deus ele não esqueceu de você. Se o sol brilhasse todo o tempo, 24 horas por dia, então não haveria noite. Então muitas vezes parece que Deus ele não está agindo em nossa vida, para que venha sobre nós a noite, com a noite a tristeza, o choro, e assim a gente possa buscá-lo com mais intensidade, reconhecendo que quem deve ser o primeiro e o mais importante em nossas vidas é Ele mesmo. Os ímpios têm suas ideias e o salmista, ele mostra-nos aqui 4 declarações desses ímpios, aqui no Salmo 10. A primeira, aí no capítulo 10, do 2 ao 4, é como se o ímpio dissesse assim: não há Deus. Outra declaração dele, nos versículos 5 ao 7, é que eles jamais serão abalados. Eles pensam isso, jamais sofrerão condenação, receberão abalo algum. Outra declaração que eles fazem, diz aqui no verso 11, ele diz assim, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Eles declaram que Deus não está vendo, meus irmãos, o que de mal eles estão fazendo. Outra declaração que eles têm no coração deles é que Deus não irá julgá-los. Você pode ver aí do verso 8 ao 11. Deus não irá me julgar. Mas nesse dia, nesse momento, eu quero te convidar a fazer aqui como o salmista fez. Fazer um pedido urgente, colocar diante de Deus a tua causa, especialmente nesse momento que já está nas últimas, e que se Deus não olhar, não agir, não fazer algo, você irá sofrer a perda. O salmista, aqui no verso 2, ele diz assim, a segunda parte do versículo: sejam presas das tramas que urdiram. Ele falando aqui a respeito dos ímpios. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Que os ímpios sejam presos por suas próprias armadilhas. A respeito desse assunto, aqui do Salmo 10, Charles Spurgeon diz assim, que não haverá ninguém que disputará a justiça de Deus quando ele enforcar todos os Amãs, cada um na forca que fez, e lançar todos os inimigos dos Daniéis na cova dos leões. Preste atenção, se você é justo de Deus, ama a Deus, a forca que Amã tem preparado para ti, você pode ler essa história no livro de Esther, a forca que foi preparada para ti
será para teus próprios inimigos. Por isso ore por eles. A cova em que te lançaram, aqueles que cairão, serão eles mesmos, os que te lançaram, os que te difamaram. Se você caiu na cova dos leões, Deus não te livrou da cova dos leões, Deus ele vai te livrar da força do leão, da morte, apesar de você cair na cova. Nesse momento, Deus ele envia um anjo, como enviou um anjo até onde Daniel estava na cova e tapou a boca do leão. Que nesse momento, a boca dos leões sejam tapadas em nome de Jesus, para que não te devorem nem a ti, nem a tua casa, nem a tua família, nem os teus bens, nem a tua saúde, nem o teu casamento, nem a tua vida espiritual. Nesse momento o Senhor ele envia um anjo, e esse anjo, ele veio te dar o livramento, ele veio te dar o escape. Nesse momento, enquanto você ora comigo, Deus te livra e coloca na forca Amã e te dá a vitória, em nome de Jesus. É interessante, os ímpios declaram que Deus não os está vendo. Mas em Gênesis 16, verso 9, tem uma declaração da escrava Agar, quando esta aprontou em casa, humilhou a sua senhora Sara, porque ela estava grávida de um filho de Abrão, e Sara, a esposa legítima de Abrão, não engravidara. Então ela, ao engravidar, ficou humilhando a sua senhora, e a sua senhora passou também a humilhá-la, e ela teve que fugir. E no caminho Deus a encontra, o anjo do Senhor a encontra, e diz o seguinte, aqui em Gênesis 16, 9: Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Ela tinha que se humilhar. Aí a resposta dela no verso 13 foi: então ela invocou o nome do Senhor. A Agar invocou o nome do Senhor que ele falava. E ela disse: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Ou seja, nosso Deus, nosso Senhor, ele é Deus, e ele é Jeová Roi, o Senhor que vê, conforme é declarado aqui em Gênesis, aqui no capítulo 16, verso 13. Tu és o Deus que me vê, e eu olhei e vi aquele que me viu primeiro, e o Senhor está te vendo. Jeová Roi está te vendo e te direcionando. Ele vê os nossos pecados, as nossas falhas, ele vê os nossos acertos, a nossa justiça, e ele também vê o mal que estão fazendo contra nós. Nesse momento, eu quero falar com Deus, juntamente com você. Eu te convido a nós orarmos ao Deus que vê, que está vendo sim a nossa situação e está trabalhando para abençoar a nossa vida. Em Gênesis capítulo 16, para consolar o coração de Agar, ele traz promessas a respeito de seu filho que haveria de nascer, Ismael. E Deus tem promessas para ti, para a tua vida, para a tua família, porque ele é Jeová Roi, o Deus que te vê, o Deus que te assiste, o Deus que nos vê e sabe tudo das nossas vidas. Ora comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, meu Deus, a causa é urgente, Pai, porque está parecendo, meu Deus, que o ímpio é vitorioso, que os perversos sempre vencem. E nós, Senhor, nós que te amamos, que te buscamos, estamos sofrendo. E se o Senhor não agir, Pai, se o Senhor não fizer logo algo nesta causa urgente, nós iremos sofrer grandes derrotas, nós seremos envergonhados, Pai. E eu oro por este que está sofrendo injustamente, que está sofrendo, meu Deus, a investida do ímpio, do maligno, que odeia a Deus, que diz que Deus não vê a maldade que faz.
Pai Santo, em nome de Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, e abençoa a vida dessa pessoa que me vê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, dá livramento de morte. Dá livramento, meu Deus, de derrotas grandes. Dá livramento de vícios. Livramento, meu Deus, de espíritos malignos, de prostituição, adultério. Meu Deus, dá livramento, Pai Santo, de espíritos do erro. Em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, eu e essa pessoa repreendemos todo o mal contra a nossa vida e nossa família. Em nome de Jesus. Porque nós estamos olhando agora para o Deus que nos vê, para o Deus que nos ama, para o Deus que acredita em nós. Abençoa, querido Deus, as nossas vidas e a nossa causa, Senhor. Resolve logo, socorre logo, Pai, porque aos olhos humanos parece tudo perdido. Aos olhos humanos, Pai, parece que não dá, que não tem condições. Meu Deus, mas nós confiamos em Ti, no Teu poder, na Tua graça, Senhor. E cremos que Tu és Jeová Roi, o Deus que vê tudo, que vê as nossas fraquezas, nossos pecados, que vê as injustiças que sofremos, que vê, meu Deus, o ímpio fazendo mal e que trabalha em favor daqueles que Te amam e Te esperam. Meu Deus, mais uma vez eu Te peço, a causa é urgente, Pai. Traz solução em nome de Jesus e fortalece, meu Deus, essa pessoa que me ouve, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Compartilha essa mensagem com mais pessoas. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Coloca teu pedido de oração, o nome das pessoas por quem você quer que a gente ore, o pedido, a tua causa. Dá o like, se inscreve no canal, para que juntos a gente venha a batalhar pela fé, a batalhar a luta do justo diante deste mundo mau e perverso. Não esqueça disso, Deus, Ele está vendo e está te vendo, está vendo todo o mal contra ti e também está agindo. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, e fique agora com a leitura do Salmo 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos os ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres.
Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhadores e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém.